mas aí eu fui lá ver o tema, né? Eu vi o cartaz e o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo. E quando eu cheguei aqui novamente, o Senhor começou a falar comigo a respeito desse tema, dessa campanha que os irmãos estão fazendo. Então eu creio que, sendo o 6º dia, os irmãos já ouviram, já conheceram um pouquinho da história de Jacó. Os irmãos entenderam, os irmãos sabem, os irmãos conhecem. Jacó era um homem que era considerado trapaceiro pelo fato dele ter trapaceado o seu irmão. Mas também quem foi que mandou o irmão estar disperso e vender a sua bênção por um prato de lentilha? Que é o que acontece muito nos dias de hoje. Estão vendendo as bênçãos do Senhor por pratos de lentilha. Lentilha é cara. E às vezes não é nem por lentilha mais. É por qualquer besteirinha que acha aí na rua. Por droga, né? Por bebida, por tatuagem. Eles vão trocando ao Senhor por causa dessas grandes coisas que eles acham na mente deles que são grandes. Então, da mesma forma, né, que acontece com muitos aqui nesse mundo de hoje, aconteceu com Jacó. Ele foi lá e trapaceou, o outro foi trapaceado, mas já era algo que já havia sido dito desde o vento, né, que o menor reinaria sobre o maior. Então, a palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela não volta atrás, desde que você não tome atitudes erradas para a sua vida. Existe uma trapaça no meio disso tudo, mas existe um Deus que fez promessa, porque Ele conhece o hoje, o amanhã e o futuramente. Amém? Então a palavra do Senhor fala que depois dessa trapaça de Jacó, ele vai embora para bem longe, instruído pela sua mãe, para ir para bem longe. Todo mundo sabe que ele trapaceou e depois ele foi trapaceado pelo seu sogro, porque ele queria casar com uma a qual ele amava, porém ele teve que casar com a outra, que parece que era uma feinha, né? Mas não existe mulher feia, existe mulher que não conhece o Espírito Santo de Deus, porque se conhecesse era bonita também, né? Ainda que fosse feia na aparência, mas o interior dela era bonito porque tinha o Senhor, mas eu acho que não tinha não. E aí a palavra do Senhor fala que ele foi trapaceado pelo seu sogro e num determinado tempo ele cansa de ser trapaceado. E eu quero chamar a atenção para aqueles que estão trapaceando no dia de hoje, né? Começa a rever as suas atitudes, porque se você trapaceia hoje, se você quer passar a perna em alguém, o Espírito Santo está de olho em você. E amanhã ele vai permitir que você passe pela mesma situação a qual você está fazendo alguém passar. Então endireita as suas veredas, porque ainda há tempo. E a palavra do Senhor fala que depois dele passar por toda essa trapaça e ser muito bem abençoado, grandemente abençoado financeiramente, ele decide pegar as suas coisas, os seus filhos, as suas esposas e voltar. Aí você pergunta, mas por que ele queria voltar? Porque ele estava em dívida com o passado dele. E eu quero lembrar você também que se você está devendo lá no seu passado, é bom você voltar também. Ainda há tempo de voltar, porque precisa ser consertado. A palavra do Senhor fala que quando ele vai indo, ele já tinha mandado servos, já tinha mandado presentes, pessoas ao encontro do seu irmão. Porém, eu acredito que o irmão também já vinha de encontro a ele, porque nada sobre esta terra fica em vão, fica impune, fica sem se resolver. Ainda que seja no seu último suspirar de vida, tudo aquilo que está mal resolvido irá se resolver, porque no céu não entra gente que não resolveu os problemas aqui da terra. Ah, mas o terreno é terreno. Mas tem que resolver aqui, porque senão lá em cima não vai ter como você voltar para resolver e não tem como você subir se não tiver tudo resolvido. Então a palavra do Senhor fala que vai ele de encontro. Aí a palavra fala que ele pega os seus servos, as suas, vamos falar suas riquezas, que vocês vão entender que era o gado, que é negócio tudinho. Ele pega isso tudo, irmãos, e ele vai no caminho de encontro a resolver o seu passado. E nesse caminho ele decide passar o povo logo à frente. E ele manda que o povo vai, ele atravessa o povo, ele passa o povo. Porém, ele decide ficar. Sabe por que ele fica? Eu entendo, irmãos, mais ou menos assim, que ele fica entre meio, aqui, ó. A terra onde ele estava, a terra onde ele entrou depois de trapaça, né? A terra a qual ele conquistou muitos bens, após trapacear e ser trapaceado. E a terra a qual ele receberia a herança de uma promessa, a qual ele receberia o melhor que estava sobre a vida dele, que era a presença do Senhor, que era a bênção do Senhor.
Senhor. Então ele decide, no meu entender, ele decide parar ali. Porque muitas das vezes nós estamos numa situação, pastora Vera, e que nós não entendemos o que está acontecendo, e ao mesmo tempo que a gente quer ir, a gente quer ficar, mas a gente entende que a gente precisa ir. Então ele entendendo que ele precisa ir, ele fica meio termo aqui, e ele começa, imagina aquele homem conversando com Deus, irmãos. E ele começa a analisar todo o seu passado, tudo aquilo que aconteceu sobre a sua vida até aquele dia. E naquele momento, eu entendo que ele está ali meio que descansando já, porque o crente, quando ele começa a orar, eu não sei vocês, mas eu sou assim, eu começo a orar, eu vou orando, aí depois, irmãos, eu orei aquele tanto ali, aí eu vou deitar, mas eu não consigo dormir ainda, aí eu continuo orando, mas orando, eu começo a dormir, e quando eu durmo, eu começo a ter umas visões, umas revelações. Então eu acredito que, em meio àquela oração, aquele clamor, aquele propósito de falar com alguém que podia resolver os problemas, que poderia acertar todas as situações passadas da vida dele, ele começa a entrar num nível espiritual tão grande, do arrependimento, que vem trazendo a presença do Espírito Santo de Deus, vem trazendo a presença do Senhor sobre a vida dele. E naquele momento, que ele começa a guerrear com alguém, a ver que tem alguém lutando contra ele, ele lutando contra a pessoa. E ele guerreando, irmãos, a palavra, eu acho interessante que a palavra vai dizer que aparece, aqui, irmãos. Glória a Deus! E Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão. E a palavra do Senhor fala que ele lutando ali com aquele varão, eu entendo que ele tinha um propósito. O propósito dele era receber herança, receber concretização de propósito de Deus sobre a vida dele. E ele, a palavra do Senhor vai dizer que o homem, o varão que lutava contra ele, viu que ele não desistia. Você já viu, irmãos, alguém lutar com um ser sobrenatural e não desistir? O cara é fera, irmãos, porque ele não desiste. E eu imagino ele apanhando pra cá, apanhando pra lá, mas ele batia também. E o varão de branco já tá cansado. Não fala cara de branco, mas porque já vai junto. E o varão já tá cansado, gente, pelo amor de Deus. Manda esse homem tentar, leva basta. Não, ele estava focado porque ele tinha que resolver os problemas dele. É viver ou morrer. Então a palavra do Senhor fala que ele não desiste. E o varão, pelo que ele não desiste, fala, moço, mas vamos logo parar com essa guerra aqui, desiste logo desse negócio, porque já vai amanhecer no dia. Amanhecer no dia eu tenho que ir embora descansar. E Jacó disse para ele assim, eu não te largo, não paro de guerrear enquanto você não entregar a minha bênção. Até as crianças conhecem essa cantiga. Jacó, segura o anjo, não deixa subir. Aí, irmãos, volta aqui. A palavra do Senhor fala que ele diz para aquele varão, enquanto você não me entregar o que eu preciso, eu não te solto. Aleluia, Jesus. Aí você acha que um homem que está lutando com um varão, agora não sabe que varão que é esse, de onde é que ele veio? Ele não tinha convicção do que ele queria, irmãos. Aleluia. Porque ele diz assim, eu não te solto enquanto você não me entregar a minha bênção. Aí eu vejo, eu gosto de falar mal da vida dos outros. Aí eu vejo pastora Vera que gruda no anjo e não quer soltar o cara do carro. Pastora Vera, minha irmã, não larga enquanto o anjo não der um carro. A Esteve não larga esse anjo enquanto não me der um esposo, porque ela não quer namorar não, já quer casar. Não larga o varão enquanto não me der meu varão também. Irmã Elisa, não largo enquanto não me der meu CD, que agora não tem mais nem CD.
poucas palavras resumidas, ligeiras, eu entendo que Jacó está dizendo para ele assim: enquanto você não entregar a minha porta para a salvação, eu não te largo. Só que eu tenho que dizer assim: enquanto você não entregar a minha bênção, a bênção que Jacó dependia de um pedido de perdão, de uma liberação de perdão, de um conserto com o seu passado. A bênção dele dependia dessa oportunidade de se encontrar com aquele a qual ele tanto feriu, a qual ele tanto machucou, para que ele pudesse receber o Espírito Santo de Deus. E hoje nós queremos abrir mão de algumas coisinhas e dizer: eu estou lutando com o anjo. Eu não te solto enquanto não entregar minha bênção. Sendo que bênção maior é a presença do Espírito Santo. E eu volto a dizer: estamos trocando por pratos de lentilha. Estamos trocando por um cigarro. Estamos trocando por uma dose de cachaça. Não, mas nem cachaça não, é uns negócios melhores. Mas a gente troca essa presença. Que tão difícil foi, porque o coitado do Jacó, vocês acham que ficou por isso mesmo? Não, Jacó guerreou tanto com aquele varão. Eu entendo que o varão não queria machucar ele, mas o cara não queria largar a bênção, não queria desistir do propósito. Que ele falou: então tá bom, meu filho, eu vou te entregar aqui a bênção que você tanto precisa, que é a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas para isso é necessário ficar uma marca. Qual é a marca que você tem carregado por buscar tanto a presença de Deus sobre a sua vida? O povo de hoje, eles não querem mais marca. O povo de hoje não quer mais ferida, não quer mais cicatriz. Hoje eu olhei para esse texto, hoje foi, não sei, já estou velha, uns 35, não é para qualquer um. Eu olhei para esse texto e eu falei: mulher de Deus, o trem tá bonitinho pro meu lado. Não, porque a coluna não tem vendendo nada. Já tá cheio de gente disso. Tem muito que tá até pra dentro, para ficar escondida. Aí ela, fibromialgia, eu falei: tá, minha irmã, calma, deixa que eu falo. O problema é meu, deixa eu falar. Aí eu disse pra ela assim: agora, um ferro na perna. Irmã, não tanto que eu fiquei bonita agora. Não dá pra ver, não tá guardado. Agora eu tenho um ferro na perna. Eu tinha precisão desse ferro, gente. Eu tinha precisão disso? Não tinha. Mas não quer ter presença? Não quer ter o Espírito Santo na sua vida? Então tenha marcas. Mas não precisa isso, porque Jesus levou sobre si as minhas dores, minhas enfermidades. Não vai passar a luta não, que você vai arranjar a presença desse Espírito Santo. Não quero passar luta. Já quero logo abandonar esse casamento velho que não dá para lutar mais não. Luta, irmão. Luta, irmão, em nome de Jesus. Meus filhos me dando trabalho, vou entregar logo. Entrega não. Fica com a marca calejada, fica cheia de hematomas, fica cheia de cicatriz, mas não abandona. Não entrega o seu filho, não entrega o seu casamento, não entrega o seu ministério. As pessoas não valorizam mais o que o Senhor tem entregue para elas. As pessoas não valorizam família, as pessoas não valorizam casamento, não valorizam mais nada, muito menos a presença. Mas a palavra do Senhor fala que esse homem, esse Jacó, que atravessou o vale de Jaboque, ele não desiste. Ele permanece firme e ele diz: você só sai daqui quando você me abençoar. Eu só te solto quando você me abençoar. Não desiste por qualquer coisa não, irmãos. Não vou mais para aquela igrejinha não que está vazia. Glória a Deus! Glória a Deus! Meu pai, não entra. Aleluia. Oi, irmão, Deus abençoe. Prioridade. Não abandona não, irmãos. Aí a palavra do Senhor fala aqui que o anjo vai dizer para ele assim: não, você lutou tanto que agora eu quero até saber seu nome. Você acha que o varão precisava que ele dissesse o nome dele? Não precisava, irmãos. Mas o Senhor, quando Ele quer te abençoar, Ele quer que você testifique com a sua boca. Aí Ele vai dizer
o varão vai dizer para ele assim: agora o seu nome não é mais Jacó, mas será Israel. Irmãos de Deus, quando você luta, quando você não desiste, o Senhor faz uma mudança tão grande na sua vida. O Senhor move tantas coisas ao seu redor para te abençoar, que o seu nome muda, a sua feição muda, tudo sobre a sua vida muda. É por isso que eu ainda vou e bato naquela tecla de como é que diz que tem o Espírito Santo de Deus, mas anda de qualquer maneira. Como é que diz que tem a presença do Senhor, mas vive do jeito que quer? Eis que tudo se fez novo, fez sim, irmão, mas a presença do Senhor é a mesma naquele tempo lá. Ainda que mude para você, mas não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, Deus, está tudo mudando, está tudo moderno. Mas o que o Senhor quer de mim? Até hoje eu sinto falta de uma irmã que tinha aqui nessa igreja, que nunca mais eu vi. Ela tinha o cabelo todo cacheado, e o cabelo dela era enorme assim. Até hoje eu sinto falta dessa irmã. Mas eu acho que ela lutou tanto no Val de Jaboque com o varão, que ela alisou o cabelo. Aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor fala que o varão vai dizer para ele: olha, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Irmãos, as pessoas costumam dizer que quando você entra numa campanha, você entra numa guerra. Entrando na guerra, às vezes a gente acha que a gente está lutando só contra o inimigo. Não estou dizendo para você que você está lutando com Deus, não. Mas eu quero dizer para você o seguinte: presta atenção, vigia, porque você entra na campanha, aí o inimigo se levanta, porque o Senhor permite, e o Senhor também vai, fecha uma portinha aqui, fecha outra ali, para ver até onde você vai, para ver até onde vai a sua fé, para ver até onde você persevera, para receber a sua bênção, o seu milagre. Então não desista com tanta facilidade, porque o Senhor está te vendo. Hoje nós estamos numa fase que nós não está aguentando mais nada. Eu mesmo digo lá em casa toda, não aguento isso mais não. Não aguento isso mais não. Qualquer coisinha, não aguento isso mais não. Menino teima, não aguento isso mais não. O menino dorme, eu fico, oh meu Deus, graça e multiplicação de vida, Senhor, dê saúde, cura. Pai, proteja, não deixe nada de bom você. Olha, não aguento esse casamento mais não. O marido sai trabalhar, aí fica lá, oh Deus, para mim faz em segurança, proteja lá no serviço, livre de todo mal. Quando vê o motor que... Irmão, esse homem chegar no serviço e me mandar, olha, velha, pra mim, eu entro em desespero, porque eu fico pensando, será que chegou bem? Será? Aí quando vai mandar mensagem lá de tarde, eu digo, agora não, desce meu coração, mas não mandou bem. Não me deu notícia que chegou bem. Entendeu? Então eu digo que não aguento mais. Não dou conta de ficar sem. Já pensou? Senhor menino, senhor velho, não dá não. Aí fala assim, não aguento mais esse ministério. Sai dele e vai para outro para ver se você suporta. Não aguento mais a cara da irmã Elisa. Só ela que canta, então prepara você também e vai cantar em nome de Jesus. E canta mais ela ainda no grupo, no conjunto aqui. Mas a palavra do Senhor fala aqui. E ele lutou. Você tem lutado? Você tem perseverado? Então continue firme, porque o Senhor vai dizer assim: que ele lutou como príncipe com Deus e com os homens e prevaleceu. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: porque perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. Porque pergunta meu nome, pastora Vera, não sabe? Não sabe o que é Deus que faz? Não é Deus que te abençoa, não é Deus que abre e fecha as portas, pastora Vera. Às vezes a gente olha e a gente ainda pergunta. O milagre é tão grande que a gente pensa: quem foi que me abençoou? Irmãos, não é a pastora Vera, é o Senhor sobre a sua vida. É o Senhor te honrando. Esses dias eu... Irmão, esses dias eu ganhei 3 vestidos, irmão, do nada. Eu, ai! Queria dizer, irmão, como você é linda que me deu esses 3 vestidos. Mas eu disse assim, obrigada, Jesus, porque o Senhor sabia que o negócio estava feio por aqui. O Senhor, Ele tem usado pessoas para te abençoar. E muitas das vezes você olha e você quer saber por quê, quem fez, por quê. Não, eu só recebe.
fique. Você não precisa sair por aí perguntando quem foi que fez, por que fez. Fez porque o Senhor ordenou. Quando você ordenou, que confia em você, prevaleceu. Você venceu. Você conquistou. Então a bênção é sua porque o Senhor te entregou. Aí a palavra fala que e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ai, irmãos, vai eu dizer de novo: se a gente segurasse no anjo e não soltasse por causa da nossa alma, pastora Fé. Se a gente dissesse pro anjo, pro varão ou pro próprio Deus: Deus, eu não te largo não. Sabe por quê? Porque eu quero a minha alma salva. É campanha, irmão, de travessia, como a irmã Tiffany já falou. Atravessou o Jaboque. Você quer atravessar para onde, irmãos, em nome de Jesus? É fim dos tempos, Jesus já está voltando. Eu tenho um negócio que alguém tinha falado que Jesus vai voltar diante de onde para onde? Eu fiquei preocupada. Será que eu estou pronta? Eu fiquei pensando, irmãos. Vai que é, o Senhor não avisou, né? Aí, irmãos, a palavra deixa clara: se alguém tinha dúvida do que Jacó precisava, do que Israel precisava, a palavra deixa clara que ele disse assim: esse lugar se chamará Peniel, porque aqui eu lutei com Deus e a minha alma foi salva. O que nós precisamos da parte do Senhor é a presença dEle, é a unção dEle, é ser usado por Ele, é ser conduzido por Ele. A travessia da nossa vida é essa: é sair desse mundo de horror e entrar na presença do Senhor. Porque o horror que está acontecendo por lá, você passa e você vê, mas você entende que é tudo cumprimento da palavra. Então você não vai ficar preocupado. Tem gente morrendo de ansiedade, tem gente morrendo de síndrome do pânico, desesperado. Por quê? Porque está entendendo que o trem está feio lá fora. Mas eu acho engraçado que não entende que tem que buscar aqui. E tem que lutar com o anjo, tem que guerrear firme para prevalecer e ter a sua alma salva. Aí a palavra fala assim: saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejando da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, o nervo encolhido. Às vezes não era necessário, pastora Vera, ficar manquejando. Mas eu entendo que quando você quer dizer para as pessoas o que Deus fez sobre a sua vida, tem marcas que precisam ser aparentes. Aí você diz: mas por que eu preciso sofrer tanto dessa forma? Os meus vizinhos não têm minha luta. É para quando a sua alma for salva, a sua alma receber descanso, a sua vida for abençoada, as pessoas entenderem e dizerem: ai, mas eu achei bom, eu almoço. Aí minha vizinha vem, como que não quer nada. Aí eu conversei, vizinha, aconteceu assim, 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 foi assim. E com detalhe, falou bem assim, foi desse jeito assim que a coisa tá fofocando toda a minha própria vida. Mas, irmãos, eu gosto, dependendo do assunto que eles querem saber, eu gosto de contar, eu gosto de entrar nos detalhes. Por quê? Porque a hora que eles olharem e verem, não era essa que estava passando aquela peleja? Era. Porque até o nome dela, Jesus mudou. A história dela foi mudada. A vida dela foi transformada. Eu estou passando a peleja, vou contar agora para mim, irmãos. Vou contar aqui para os irmãos acharem bom. Depois que nós tínhamos uns 3 anos e pouco que morava lá nessa casa, e não tinha vestígio de fossa, não aparecia nada na fossa lá. Nem parecia que tinha fossa, a não ser a terra que ficava afundando e a gente ficava jogando. Depois se cimentou. Mas, irmãos, depois que ela fica assim, né? Como se fosse, era um jardim e a gente desmanchou e fez a igreja igual aqui. E aí, irmãos, depois que mexeu e construiu a igreja, a fossa começou a derramar. Aí você pensa, você está lá no culto e a fossa começa a vazar, irmãos. Do nada. E ela ia vazando e vazando. Eu falei: meu Deus, você tem misericórdia. Aí eu falei: e agora, o que a gente faz? Aí o pastor Célio, que agora eu creio que está na glória, Jesus. O pastor Célio falou assim: não, Jeová, vamos, mas se você pegar e cavar
lá fora, fazer lá na calçada, para derramar um negócio lá. A prefeitura quer me mandar, olha. Aí, a gente procurou tudo quanto era órgão. Mãe, ei, você trabalha na prefeitura, não conta não. Procurou tudo quanto é órgão que podia resolver o problema. Ninguém podia fazer nada. E eu buscava dinheiro também para desmanchar tudo, assim, porque até o altar nós quebramos, porque começou a passar no altar. E aí, irmãos, nós quebramos tudo para tentar resolver o problema e nada. Aí eu orei ao Senhor, falei, Deus, eu não tenho nem dinheiro, Jeová também não tem, comecei a fazer uma diária. Porque o povo fala que Deus não tem emprego para mim, mas eu Você caía e afundava. o dinheiro, comprei as manilhas lá. Molhava sua né? Aí comprei aqueles negócios, porque ele dava para Jeová, porque Jeová trabalha sozinho para sustentar aqueles não acabaste. Aí nós fizemos lá fora, irmãos. Foi. Tá bom, a bicha estava indo bem, se de cair lá na igreja, vinha pra fora. Aí tava uma belezinha, irmãos, do nada. Aquele que começa a vazar na rua. Do lado. Agora eu E aí passa na rua, aí os vizinhos banhando, aí os vizinhos reclamam, aí Agora antes eu quero o ver, lugar sabe onde o os quê? vizinhos sentavam pra cozinhar era lá perto. Agora não é mais, né? Eu Vocês entenderam? esqueci. Agora não é mais, porque a água, volta e meia, ela quer derramar na rua. E Descendo. isso, irmãos, eu não sei nem porque eu não estou contando ao Senhor, não estou Eu te contando. falei que é no E isso desenho, né? deixou meu coração entristecido. Eu Eu fico quero ver envergonhada. assim. Aí lá vai eu de novo. Liguei no povo e falei assim, olha, eu quero me denunciar, porque minha fossa fica derramando na rua, não tem rede de esgoto aqui. Então eu quero saber. Demorou não sei quantos dias para alguém vir me visitar. Os caras vieram me visitar e disseram que não tinha o que ser feito. Eles não podiam fazer nada, porque não tem rede de esgoto lá, tem um projeto, mas não sabe quando que sai. Aí eu fui lá e falei, vocês não podem fazer nada? Não, a gente não pode fazer nada. Falei, certeza? Certeza, falei, louvado seja Deus. Mandei mensagem para os vizinhos do dia, então, ninguém pode resolver o problema, os órgãos responsáveis não podem resolver o problema, então, deixa vazar. Agora, se vocês quiserem denunciar de novo, pode ir lá, fica à vontade, porque eu fiz a denúncia, não me prenderam, né? Então agora também vocês vão lá. Aí, irmãos, isso para mim é vergonhoso. Às vezes entristece meu coração. Ixi, tarde da noite a gente está lá, porque o que nós inventamos agora? A gente fala, pastor Sérgio também, que deu essa ideia para nós. Coloca uma mangueira e aí ele sai, aí ele vai lá no negócio da mangueira, né? É mais fácil, porque aí dura pelo menos 3 dias, né? Porque do nada ela enche. Então, assim, tem situações que a gente passa que as pessoas têm que levar de vista para elas poderem entender. Antes de ter a casa do Senhor lá, não tinha nada. Aí depois que fez a casa do Senhor lá, que entregou o Senhor, apresentou a ele, que ele tomou de conta, aí começou essa tribulação. Aí o povo veio, reclama, tem gente que faz cara feia, tem gente que desvia, tem que só desce água, irmãos. Mas o povo que vai para a terra tem o nojo da água, porque tem as bactérias, né? Então é isso. Mas é necessário ver, é necessário passar. E eu estou lá todo dia com a minha carona. Eu pego a mangueira, eu ajudo o João a tirar. Eu vou lá, eu fico lá na rua, eu tenho, sabe assim, dentro de mim fica triste pela situação. Porém, eu estou lá. E eu estou dizendo para eles, eu estou perseverando. A casa do Senhor continua do mesmo jeito, que a água desce, a água sobe, vai para onde ela quiser. Mas a casa do Senhor continua no mesmo lugar. E uma hora essa água vai parar de sair lá, irmãos. E aí os vizinhos vão sentir falta da minha fossa lá na porta da rua. Oh, meu Deus. Então, se você tem passado por situações, louve ao Senhor. Você está perseverando, você continua na guerra, você só não pode desistir. A travessia não pode ter desistência. Você não pode permanecer no lugar onde você estava se o Senhor quer mudança para a sua vida. Então atravessa esse negócio, mas atravessa com gosto, atravessa com oração, atravessa com foco. Qual é o seu foco? É conquistar os céus? Então atravessa com cabeça erguida. Não desiste não. Porque ele conseguiu. Ele sabia que estava lutando com Deus. Lutei face a face. Com Deus. Ele deixa claro, com Deus. Ele só queria que Deus falasse para poder ter a confirmação. E ele não desistiu. E por isso a sua alma foi salva. Aleluia! O que precisa é mim, o que precisa dos irmãos que estão nesse propósito é perseverar. Não desista. O mundo está aí, a dificuldade está aí, os levantes estão aí. Para os irmãos entenderem, eu inventei de andar de patins, porque, né, a pessoa quando
35 anos, ela pode andar de patins, não foi pra mim. Porque eu andava quando eu era pequena e eu queria andar de novo depois de velha. E aí, irmãos, antes de eu andar, eu só coloquei o patins no pé e fui pra calçada. E antes de eu começar a andar para curtir, aproveitar meus 35 anos, eu tinha 34 no dia, né? Era mesmo. Aí, antes de eu descer, do nada assim, eu fui, aí eu